Abacuque, capítulo de número 3. Antes da gente ler o texto, eu quero só contextualizar para os irmãos o que nós vamos ler aqui, quem é o profeta Abacuque, até porque faz parte da leitura dessa semana, né? Quem está lendo a Bíblia, para você poder entender. Abacuque, ele profetizou ali por volta do ano 609 a 605 a.C., durante o reinado de um rei chamado Joaquim em Judá. Foi um período muito turbulento na vida de Israel. E o Império Assírio, que antes era muito temido pelos povos, inclusive temido por Israel, a Síria era um dos reis da Síria era o rei Senaqueribe, aquele que sitiou Judá com 185 mil soldados, mas que Deus em uma noite matou todos eles. Mas o povo temia o Império Assírio. E o Império Assírio, ele caiu, mas um novo poder brutal se levantou e iria invadir Judá, que era a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E Abacuque profetizou nesse período, com a queda do Império Assírio e a ascensão do Império Babilônico, e alguns anos depois que Abacuque falou, menos de 20 anos, provavelmente, em torno disso, Judá seria invadida pelos babilônicos. E é interessante, meus irmãos, que Abacuque, ele olha para o mal que está acontecendo e ele clama a Deus para resolver o problema de Israel, para acabar com esse mal. E você sabe o que Deus responde para ele? Você não viu nada. O mal ainda vai aumentar. E eu vou castigar vocês pela mão. Tá? Eu vou castigar vocês ainda, corrigir vocês pela mão de um outro império, no caso o Império Babilônico. Espera aí, imagina você orando a Deus, falando assim: Senhor, dá alívio para o meu sofrimento. E Deus pega e diz para você: não, eu vou aumentar o seu sofrimento. Imagina Deus dizendo isso para você. Foi isso que Deus diz. É isso que Deus responde para Abacuque. Abacuque chega diante dele e diz: Senhor, livra-nos, ajuda-nos. E Deus diz: você vai ver o sofrimento ser aumentado ainda. E nos 2 primeiros capítulos tem essa crise. Mas no último capítulo que nós vamos estudar aqui, nós veremos que Abacuque olha para frente e ele diz: ainda que nos falte tudo, eu esperarei no Senhor. Ele aprende que não importa o que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para frente, porque o Senhor vem e é ali que nós precisamos esperar. Não olhar para as circunstâncias, mas para além das circunstâncias. Então o propósito de Abacuque é fazer uma conciliação, conciliar justiça e soberania de Deus com o mal que existe no mundo. Abacuque tenta mostrar isso. Que olha, apesar da existência de tanto mal que a gente vê, Deus é soberano, Ele está no controle e Ele é justo. Eu preciso esperar nele, eu preciso olhar para Ele. É isso que Ele vai nos ensinar aqui neste capítulo. Então, vamos ler esse capítulo 3, entendendo esse contexto, e ver o que Deus tem para nós nessa noite, através de Abacuque, do profeta Abacuque, aqui neste capítulo 3. Versículo 1. Ora, o profeta Abacuque, sob a forma de canto, oração, do profeta Abacuque, sobre forma de canto. E ele ora: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Lembra do que eu disse? Ele pediu alívio, o Senhor disse: olha, vai vir mais peso. Ele diz então: Senhor, eu tenho ouvido as suas declarações e me sinto alarmado. E diante disso ele pede:
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz aos meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Meus irmãos, a fé triunfante, que apesar de tudo, encontra alegria em Deus. A fé triunfante, que apesar de tudo, encontra alegria em Deus. É sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Quantas vezes a gente já se viu no limite, onde a realidade choca com a nossa fé? E a gente fala assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu não sei, Deus, eu não esperava isso, não era o que eu desejava. Eu não sei, eu não encontro luz no fim do túnel. A minha vida está um caos, está um transtorno. E para a gente tentar analisar sobre isso, basta a gente olhar para a nossa vida como um todo. A gente pode olhar a nossa instabilidade geopolítica, tantos rumores de guerra que afetam a gente fica com medo. O tempo todo a gente fica com medo das guerras, o que vai acontecer. Crise econômica, o país provavelmente vai entrar em uma depressão aí econômica,
já não tem muito dinheiro correndo no mercado e vai faltar ainda mais. Muitos passarão dificuldades. Muitos já têm passado dificuldades. Vai ter muita coisa à venda. E é importante a gente agora guardar dinheiro, inclusive. Ter um dinheiro ali guardado mesmo, líquido. Porque ninguém vai conseguir vender coisas para acudir outras dívidas. A gente tem que se precaver, mas isso afeta a gente fica com medo. Você pode olhar para uma perda de um ente querido, que do nada aconteceu e você diz, Senhor, por que isso? Então, meus irmãos, nós precisamos o tempo todo de ânimo para não desistir. Nós ansiamos por entender a mão de Deus e como que Deus trabalha, porque muitas vezes a gente olha para a circunstância pensando, como se Deus é soberano, por que isso está acontecendo? Se Ele é amor, por que Ele permite isso? Então nós buscamos uma base inabalável e muitas vezes a gente não encontra, os nossos pés ficam vacilando. A gente não entende muito o porquê das coisas. E como ontem mesmo, às vezes a gente fica se perguntando, ontem um amigo me ligou para me parabenizar pelo meu aniversário. E ao mesmo tempo, para contar algo triste que aconteceu ontem com um conhecido nosso, da minha família e amigo desse amigo meu. Inclusive ele já até dormiu lá em casa, a gente já foi em um evento do trabalho da Luciana juntos. Alguém querido por nós, crente no Senhor Jesus. 2 filhos, uma esposa ainda jovem. Esse amigo meu me ligou para me parabenizar e ao mesmo tempo contar que há horas atrás, quando ele me ligou, esse rapaz pescando no lago de Corumbá, a canoa se desprendeu da outra e ele foi buscar, alguém disse, não, vamos, eu te levo lá. Ele disse, não, pode deixar, eu vou nadando. Não conseguiu chegar. Afundou. E os seus amigos não conseguiram salvá-lo. E a gente fica perguntando, por que Deus? Por que isso acontece? E muitas coisas podem acontecer desse jeito na nossa vida. Meus irmãos, mas quando o chão some, Deus permanece. E a nossa fé não é ausência de medo, mas é confiança em Deus em meio ao medo. Não importa o que nos aconteça, Deus sempre vai ser uma rocha para nós colocarmos o pé. E nesse texto aqui, nós aprendemos sobre isso. Com esse texto, Deus nos ensina a encontrar alegria e força inabaláveis em sua sabedoria, capacitando-nos a viver pela fé triunfante em Jesus Cristo, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Deus nos ensina a encontrar essa fé e força inabaláveis na soberania dele. Nós podemos fazer isso. E aqui, para alcançarmos essa alegria e essa força em meio às tempestades da nossa vida, eu convido a você a participar de 3 movimentos aqui da fé de Abacuque. E o primeiro movimento tem a ver com a sua oração. Orar com temor reverente pela obra de Deus. Observe o versículo de número 1 e versículo de número 2. O texto começa dizendo, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele está orando. E em meio à conversa com Deus, e quando Deus diz, olha, o mal virá, vocês vão sofrer, esta é a realidade, não adianta fugir disso, não tem jeito. Quando Abacuque entende que o mal virá, a morte, o problema financeiro, a escravidão, a dificuldade, quando ele entende que isso vem para ele, para a vida dele e para o povo de Deus, ele se dobra diante do Senhor
e diz essas palavras, versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu estou angustiado, eu estou perplexo. E diante disso, meu querido, Abacuque não pede para Deus livrá-los dessa situação. Abacuque não diz assim, Senhor, nos livra disso. Não. O que Abacuque diz? Olha aí na metade do versículo 2. Aviva a tua obra, ó Senhor. Senhor, eu preciso enfrentar isso? O Senhor vai me dar uma doença? O meu diagnóstico é de um câncer? O meu cônjuge me deixou? O meu pai me abandonou? A minha mãe tem feito mal para mim? O problema financeiro chegou à minha casa, não tem nada na despensa para eu comer? É isso, Senhor? Então, me dê vida, aviva a obra em mim, aviva a minha fé, aviva aquilo que eu preciso dentro de mim para enfrentar essa dificuldade. Meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos vencer a adversidade, é porque nós ficamos chorando na presença do Senhor, dizendo, Senhor, tira isso de mim, Senhor, por favor, não, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Meus irmãos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que avive a obra, para que a gente consiga vencer as dificuldades, porque elas sempre virão. O mal está no mundo, por conta dos nossos pecados, por conta daquilo que Adão decidiu fazer lá atrás. Mas ainda assim Deus é soberano, Ele governa todas as coisas e nós podemos descansar nele, porque nada foge do seu controle. Mas muitas vezes Ele vai permitir que a gente passe por este mal. A oração em meio ao pavor é a voz da fé. Quando nós estamos enfrentando a dificuldade, aí vem a voz da fé, que é a oração a Deus para avivar a obra. Mas nós podemos clamar também a Deus pelas suas misericórdias. Porque mesmo na ira, a misericórdia de Deus é a nossa súplica. Abacuque pede no versículo 2, aviva a tua obra, mas ele também pede, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, Deus não nos corrige na sua ira. A ira de Deus foi sobre Cristo Jesus na cruz, que pagou o preço dos seus pecados e dos meus pecados. Então nós podemos clamar e suplicar pelas misericórdias de Deus, porque elas se renovam a cada manhã. Nós podemos enfrentar a tempestade durante a noite, mas nós encontraremos a misericórdia pela manhã. O problema é que a misericórdia de Deus não significa ausência de tribulação ou de dificuldade. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós podemos ter a certeza que Deus, Ele está conosco o tempo todo. Meu querido, quando você ouve sobre a justiça e o juízo de Deus, a sua primeira reação é de medo, de súplica ou de indiferença? Nós oramos ao Senhor, buscamos a Ele, recorremos a Ele? Eu confio que a obra de Deus em minha vida e no mundo, mesmo dolorosa, tem um propósito redentor, misericordioso, de que eu vou estar com Ele o tempo todo e Ele vai estar comigo? Como tem sido a nossa reação? Eu já falei de um livro aqui e recomendo novamente para vocês. Um livro de Elisabeth Elliot, que fala, o sofrimento nunca é em vão. E lendo esse livro, me lembro de Elizabeth dizer, olha, a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer a dor, o sofrimento, o problema, o mal. Em segundo lugar, é aceitá-lo. Quando eu aceito, quando eu reconheço a existência, a dor, o sofrimento, e eu aceito isso, não aceitar no sentido de que, eu quero muito isso, não. Mas olha, se Deus tem isso para mim,
Ele tem um propósito para mim. Qual é esse propósito? Quando eu aceito o mal na minha vida e encaro isso de maneira diferente, com uma perspectiva diferente, eu vou entender que nada, nenhum sofrimento nessa vida é em vão. E eu posso descansar nisso. Mas o segundo movimento aqui da fé de Abacuque, depois de dobrar os joelhos, depois de pedir que o Senhor avive a obra, depois de rogar as misericórdias de Deus, depois de orar a Ele, o segundo movimento que nós vemos é Abacuque contemplar a visão de Deus como guerreiro divino e salvador do universo, salvador nosso. Do versículo 3 ao versículo 15, toda essa imagem que nós vemos ali, olha, Deus vindo de Temã, né, e Parã, lugares associados ao Sinai, lá onde Deus falava com Moisés, com relâmpagos e trovões, e Deus deu a lei ao povo. Ali quando Deus faz aliança com o povo no Monte Sinai, aqui Abacuque diz que Deus está vindo de lá. E Abacuque fala da glória, do esplendor, do fulgor de Deus, raios que saem de suas mãos, versículo 3 e 4. Mas ele fala também no versículo 5, que com Deus também está o castigo, a pestilência. Deus governa tudo. E do versículo 6 em diante, ele vai falar de como que as coisas se abalam, os montes, como que Deus governa todas as coisas, ele influencia o mais fundo do oceano, quanto o mais alto dos céus. Deus governa tudo. Essa imagem que Abacuque vê. Mas ele contempla isso, ele fala isso para nós, entendendo, meus irmãos, que o Deus que treme montanhas é o mesmo que te abraça na tempestade. A majestade de Deus na criação reflete o seu poder na nossa redenção e no nosso cuidado. O seu poder não é para nos assustar, mas é para nos salvar. Eu preciso contemplar as coisas de Deus e ver o tanto que esse Deus é poderoso, porque quando eu entendo isso, eu não preciso ficar alarmado, mas eu posso descansar. Que Ele pode não curar o meu câncer, mas Ele me recebe na glória. Que Ele pode tirar a vida de um ente querido, mas eu vou encontrá-lo depois. Que Ele pode me dar dificuldades para caminhar nessa vida, mas Ele segura na minha mão, Ele me carrega no colo, porque o Deus que tem o universo, que criou o universo e tem tudo em suas mãos, é o Deus que nós servimos e entregamos a nossa vida para o cuidado dEle. O segundo movimento aqui de Abacuque, da fé de Abacuque, é esse. Primeiro ele se joga aos pés desse Senhor e fala: Senhor, eu estou alarmado com o que o Senhor está dizendo. Senhor, o que o Senhor está dizendo está me deixando assim, sabe, sem ar. Aviva a tua obra em mim. Lembra da tua misericórdia. Ele clama ao Senhor e depois ele contempla o Senhor e diz: ah, quão grandioso é esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Meu irmão, será que a minha visão de Deus é grande o suficiente para incluí-lo, né, como soberano sobre a natureza, os impérios e os governos desse mundo, sobre a doença, sobre o problema financeiro? Será que a visão que eu tenho dele é essa? Eu reconheço que o livramento do meu pecado, ou seja, a minha salvação, e a manifestação da justiça de Deus no juízo se interligam, não agora, exatamente quando eu quero, mas na sua vinda, em Cristo Jesus, na segunda vinda de Cristo. Será que eu olho para frente e vejo que o Deus que governa todas as coisas está no controle, quando Cristo voltar, tudo vai se estabelecer? Será que eu confio nisso? Ou a minha visão tem sido limitada e eu não consigo sair dos problemas porque eu o encaro agora aqui, como se aqui fosse tudo e não viesse o amanhã? Nós precisamos, meus queridos, meditar sobre as manifestações históricas do poder de Deus.
Nós precisamos ler a Bíblia, e quando nós estamos lendo a Bíblia e vendo o poder de Deus, isso é para nos lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus que governa e pode todas as coisas. Mas isso tem que influenciar no meu dia a dia. O problema é que nós não lemos, o problema é que nós não lembramos disso, o problema é que nós não queremos transportar a nossa mente para lá. O problema é que nós queremos viver o hoje, aqui, vivendo, querendo que Deus faça tudo 1000 maravilhas para nós e não pensamos nisso. Primeira coisa, Abacuque se coloca de joelho e ora ao Senhor. A segunda coisa, ele contempla a maravilha do Senhor. Mas o terceiro movimento de Abacuque aqui é escolher a confiança jubilosa, apesar da desolação. Deus não vai mudar a realidade. Ele vai enfrentar o sofrimento. Ele ora, vê quem Deus é, contempla isso. E ele escolhe. Ele escolhe confiar, apesar da dificuldade. Após contemplar a visão, Abacuque, a reação de Abacuque é de temor físico, né? Observe o versículo 16, que ele diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele ficou totalmente abatido. Mas ele falou assim: eu devo esperar em silêncio o juízo de Deus sobre o povo que nos acomete. Mas esse povo vai nos estraçalhar. Esse povo vai levar cativo Israel, Jerusalém, Judá. Nós vamos sofrer e eu devo esperar isso em silêncio. Deus vai trazer o juízo, mas Israel vai sofrer. E eu devo esperar isso. Eu devo esperar passar tudo isso. E devo fazer isso em silêncio. Primeira coisa, ele sofre com isso. Mas ele sabe que o dia, mesmo que o dia da angústia virá, ele sabe que mesmo que, como ele diz no versículo 17, observe aí, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo que me falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo me seja tirado. O que Abacuque entende? Ele entende que a sua força vem do Senhor, que o fará andar nas alturas magníficas como a corça. A sua força não vem da sua estabilidade, da estabilidade do seu povo, a estabilidade financeira. A sua esperança e o seu consolo não está na despensa cheia de mantimentos, não. A sua esperança está num Deus que havia acabado de dizer para ele: você vai passar pela dificuldade, sim. E você deve passar e esperar em mim. E o que Abacuque escolhe então? Passar pela dificuldade esperando nesse Deus. Essa é uma alegria, meus irmãos, que não depende das circunstâncias, mas do caráter imutável de Deus. Olha o que ele diz no versículo 18: todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você tem noção, meu querido, que Deus, esse Deus que ele fala assim, ó, eu me alegro nesse Deus, é o Deus que havia acabado de falar para ele: olha, eu não vou tirar você da dificuldade. Você vai enfrentar a dificuldade. Deus diz para ele: olha, a sua despensa não vai ter comida, não vai ter gado no curral, não vai ter fruto no pomar, não vai ter nada disso. Vai acabar tudo.
Deus acaba de dizer isso para ele, e Abacuque diz: eu vou me alegrar nesse Deus. Eu vou me exultar nesse Deus. Você consegue entender isso? Meus irmãos, muitas vezes nós não nos alegramos em Deus, mas somente nas bênçãos que Ele pode nos dar. E se Deus tira, a nossa alegria vai embora, porque nós não nos alegramos naquele que pode dar as bênçãos e também pode tirar. Mas a nossa alegria deve estar em Deus e não nas coisas. O verdadeiro temor a Deus leva à verdadeira alegria em Deus. Quando eu temo o Senhor de verdade, eu me alegro nele, não nas bênçãos dele. E a alegria inabalável não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus em meio aos problemas. Esta é a alegria inabalável. Quando a despensa está vazia, a alma encontra o seu transbordar em Deus. Pode nos faltar o fruto desta terra, mas não nos falta o fruto do Espírito. E um dos aspectos do fruto do Espírito é a alegria inabalável em Deus. Pode nos faltar tudo aqui, mas mesmo assim eu posso permanecer alegre no Senhor. O que você quer escolher, meu querido? Escolha essa alegria que o mundo não pode dar e nem pode tirar, a alegria do Senhor. E essa é uma alegria que eu só encontro nele. O Deus que está acima das dificuldades, além das adversidades. E é um Deus que pode nos dar a adversidade, mas é um Deus que nos ajuda em meio a ela. Meus irmãos, eu já falei para vocês que muitas vezes o nosso problema é que nós buscamos demais as mãos de Deus, antes de buscar a face dele. Nós queremos Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Isso nos causa problemas. Porque imagina se Deus chegar para você e dizer como Ele diz para Abacuque: você está querendo que eu te livre do problema? Eu vou te dar mais problema. Você tem que aprender a se alegrar em mim. Mas quando nós aprendemos a nos alegrar nele, tudo é diferente. É igual um músico que atravessando o oceano em um navio, depois de um naufrágio, perdeu todos os seus instrumentos. O seu violão, a sua flauta, os seus instrumentos de percussão. E ele não mais tinha nada, nenhum instrumento para cantar ao Senhor. Mas a música não foi tirada dele, porque isso não dependia dos instrumentos, mas sim dele mesmo cantar ao Senhor. Assim também, meus irmãos, a sua alegria, ela pode ser expressada por meio de instrumentos de Deus na sua vida. Do dinheiro, de um ente querido, da saúde ou de qualquer outra coisa. Mas ainda que tudo isso seja tirado de você, você ainda pode se alegrar no Deus que governa todas as coisas. Como tem sido a sua alegria? Talvez você esteja hoje triste na presença do Senhor. Por muitas razões. Não pense que se Deus te tirar dos problemas, você vai se alegrar. A alegria não está na falta dos problemas. Está na presença de Deus. A alegria está no Deus que pode todas as coisas. Por que você tem adorado o Senhor? Por que você tem buscado o Senhor? Procure praticar essa gratidão ativa, mesmo em meio às dificuldades. Pegue a dificuldade que você tem hoje, em meio a ela, procure listar algumas coisas que você ainda pode se alegrar em Deus. Procure fazer isso. E você vai ver que apesar da sua dificuldade, ainda assim, você pode se alegrar no Senhor. Desenvolva também uma espiritualidade de renúncia. Como assim? Identifique algo que você supervaloriza. Entregue ao Senhor e fale assim: Senhor, eu quero aprender a viver sem isso.
Talvez você esteja atrás do Senhor, buscando o Senhor, por conta de algo que você valoriza demais. E você quer melhorar, ou que você tem medo de perder. Você fala, então eu vou para Deus para Ele não tirar. Pensa nisso, o que você supervaloriza? E se você estiver buscando o Senhor por conta disso, faça o seguinte. Pegue hoje e entregue isso nas mãos de Deus. Fala, Deus, eu quero que o Senhor tire de mim, se necessário for, para eu aprender a me alegrar somente no Senhor. Entregue a Deus. Ah, meus queridos, quando nós vemos um texto como esse, e Abacuque dizendo, eu quero esperar nesse Deus que pode todas as coisas. Nós já vemos aqui Abacuque esperando no futuro. E o futuro que Abacuque esperava é um futuro que já veio. E um futuro que também virá. E isso aponta para Cristo Jesus. Onde a angústia vira vitória. Onde a aflição vira paz. Onde a condenação vira redenção. Se você olhar no versículo 13, olha aí na sua Bíblia, versículo 13. Você vai ver algo que vai dizer assim, ó. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Quem é aquele que a sua alma não foi deixada na morte? Que não viu pecado algum? Que morreu para pagar o preço dos pecados e ressuscitou para vencer a morte e nos dar esperança de vida eterna? Quem é esse ungido do Senhor, se não é Cristo Jesus? Nesse mesmo texto que Abacuque fala a respeito de Deus, ele já contempla o ungido do Senhor que vem. Olha, no capítulo anterior, é dito a Abacuque que o justo viverá pela fé. Capítulo 2, ele nos diz isso. Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Aqui Abacuque termina o seu livro dizendo, eu quero esperar nesse Deus grandioso. Eu não quero viver pela circunstância, eu quero esperar nesse Deus que virá. Abacuque olha para frente e com fé naquilo que Deus traria para ele. Ele entende que o justo viverá pela fé. Ora, o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3:11, Hebreus também nos diz, capítulo 10, versículo 38, se não é que o justo vive pela fé. Meus irmãos, nós precisamos viver pela fé em Cristo Jesus. A nossa vida tem que ser uma fé em Cristo Jesus. E não é à toa que Jesus nos adverte contra a avareza, o amor às coisas deste mundo. Quando Lucas registra as palavras de Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15, Jesus diz o seguinte, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida, meus irmãos, deve ser Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como Paulo nos ensina, nós precisamos caminhar não preocupados com as coisas desse mundo, mas olhando firmemente para Ele. Prosseguir para o alvo, Cristo Jesus. Ele é quem nos dá vida. Nós vivemos pela fé nele, não pelas circunstâncias desse mundo. Então nós vimos hoje, meu querido, que a fé de Abacuque não era uma fé ingênua. Não. Mas era uma fé testada. Deus testou a fé dele. Deus me livra do problema. Deus diz, não, você vai enfrentar o problema. Ele enfrentou a escuridão, ele enfrentou o temor. Ele ouviu Deus, ele temeu, mas ele escolheu se alegrar no Senhor, o Deus da sua salvação.
Como está a sua fé hoje? Como você tem vivido hoje? Tem sido uma fé ingênua de que estar em Cristo Jesus é ter ausência de problemas? Ou você tem entendido que estar com Cristo Jesus pode ser enfrentar vários problemas, mas ainda assim eu escolho me alegrar naquele que pode me tirar tudo, mas que jamais me abandonará? Lembre-se, a alegria de Abacuque, que Abacuque encontrou, ela não estava no fim da crise. A alegria que Abacuque encontrou não estava no fim da crise, mas estava na presença de Deus e no caráter soberano e imutável de Deus. Preste atenção nisso. A alegria de Abacuque não estava no fim da crise, mas na presença de Deus soberano, imutável e justo. Onde está a sua alegria hoje, meu querido? Eu te convido, ore a Deus, contemple esse Deus e escolha se alegrar nesse Deus e não nas coisas que Ele pode te dar. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer, Pai, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que esta oração de Abacuque se torne a nossa oração. Que a nossa fé seja avivada. E que a nossa alegria em Cristo seja inabalável. Não por ausência de lutas, mas pela presença do Senhor, que é a nossa força e a nossa salvação. Que hoje, ó Deus, nós possamos entender isso e escolher o que Abacuque escolheu, que é se alegrar no Deus da nossa salvação. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, e que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.